Bem-vindos ao 7º episódio do Gestão com Dados. Estou muito feliz hoje. Trouxe aqui até um co-host, meu sócio, Diego, para participar. Bem-vindo aí, Diego. Valeu. Hoje estamos aí em Curitiba, não estamos aí na nossa terra natal, Ponta Grossa. Estamos em Curitiba porque nossa convidada está aqui e vamos falar sobre gerir uma empresa na Série A. Lembrando que o podcast da Data Holds, o Gestão com Dados, está na 2ª temporada. E já falamos aqui, trouxe o Diego, inclusive, para falar sobre gestão de times, né, Diego? Sim. Como estruturar um time de dados, de BI. Trouxemos um diretor comercial, o Luimar, esteve aqui falando do papel do técnico, como gerir uma equipe aí de representantes. Trouxemos o André, que é um dono de uma assessoria de investimentos, que está crescendo bastante no Brasil. Falamos sobre cultura, falamos sobre organização, enfim, vários convidados. No último podcast, trouxemos o pessoal do Grupo MM, que também tem uma diretora de TI, e falamos bastante aí sobre como aplicar aí os dados num grande grupo de varejo. E hoje vamos trazer uma empresa aí da Série A. Então estamos aqui com a Rosângela Sofra, Head de Tecnologia aí do Grupo Banzo da América Latina, que tem uma trajetória grande internacional em grandes empresas aí. Tem experiência, essa eu não sabia, Rô, experiência com IPO, com M&A, enfim, lidera hoje a inovação e a área de dados e TI, né, da Banzo, e veio conversar com a gente aqui, como explicar, contar um pouco para o nosso pessoal aí, que são gestores de TI, gestores de dados, gestores de negócio, como é gerir, né, uma empresa aí, a área de TI, inovação, numa empresa Série A. Bem-vinda, Rô. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal e contasse um pouquinho aí da sua trajetória. Olá, muito obrigada. Bom, vamos lá. Mulher na tecnologia já não é muito comum, muito menos numa empresa de EPI. Né? Então, falei várias coisas aqui que já não sei se eu estaria na Série A, mas a vida colocou aqui. Bom, vamos lá. Comecei minha carreira com contabilidade. Então, eu brinco aqui da tela azul na galera do TI na hora que eu começo a fazer conta. E fui passando por diversas áreas de projetos, né, com M&A, aí, com fusões e aquisições, né, e aí encontrando exatamente a sinergia através da tecnologia nesses projetos. E aí eu fui gradualmente migrando a carreira para a tecnologia. Bom, saí de Minas Gerais. Olha Sempre falo isso. E 19 anos de São Paulo, indo para 20 aí. Invicta até agora. Vamos lá. E você chegou a morar aqui em Curitiba, né? Ou morou? Sim, passei por aqui, indo e vindo várias vezes. Que legal. A gente também, né? O Diego também teve por Curitiba um bom tempo aí. Uhum. Que legal. Então vamos lá. Hoje a nossa ideia aqui é falar, a gente tem essa pegada aqui, né, Rodo? Futebolística, né? Então a gente traz a ideia de falar de dados, TI, tecnologia, inovação, trazendo uma pegada do futebol para deixar mais simples, deixar mais fácil de entender, né? Trazer umas analogias, né, Diego? A gente traz algumas analogias, por isso que a gente está trazendo essa aí da Série A. E vou começar já com uma pergunta aqui. Se a sua carreira fosse um time de futebol, Rosângela, qual seria esse time aí? Tem 2. Tem uma resposta? Tem 2. A gente pode falar um mais atual, que é o Chelsea, né? Porque a gente fala de um atual campeão. Então, quando a gente olha para a carreira da gente como um todo, né? E principalmente no que eu venho fazendo na Banzo, é realmente você se aplicar e se dedicar para buscar a taça. E aí, do outro lado, fala o coração palmeirense. Então, né? Que hoje tem uma liderança feminina com acertos, não tantos acertos, algumas críticas por aí, mas tem uma liderança feminina e é o time do coração. Então, temos duas opções ali. Eu fico muito feliz de trazer mais uma mulher aqui, diretora, né? No último episódio, a gente trouxe a Anne. A Anne também é uma diretora de TI do grupo do MM, tem mais de 240 lojas, agora a Rosângela aqui. A minha esposa também é uma diretora, não de TI, mas da área de produção. Assim, eu né, como pai de 2 meninas também, fico muito feliz e muito alegre mesmo de ter você aqui conversando com a gente. E vamos falar aqui de Premier League. Tem alguma gestão aí dessa divisão aí que você admira?
Real Madrid, com o técnico Carlo Ancelotti, né? Campeão várias vezes seguidas, também faz parte do lado esquerdo do peito aqui. E agora aquela pergunta bem capciosa aqui. Já teve que virar um jogo no meio do campeonato? Já. E aí, como é que foi? Quem nunca que atire a primeira pedra. Que jogo é esse? Bom, jogo foi esse? A gente pode falar na perspectiva de dados, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, que é quando a gente tem um projeto que a gente tá liderando ali, está indo para o jogo achando que o resultado é aquele ali que a gente tem que buscar. Quando vê, a gente entende que não é bem aquilo ali. Talvez tenha alguma outra premissa que você tem que considerar e que aí você fala, opa, vamos lá, vamos parar a bola e entender para que lado que eu vou. E aí, quando a gente olha para projeto também, que a gente tem certeza que aquele é o projeto do momento, a gente deveria estar fazendo, e a gente começa a fazer, e depois a gente se pergunta por que a gente está fazendo. Então, a gente também dá uma pausa e tem que reorganizar para saber o que é que a gente está buscando. Legal. Sabe o que eu queria trazer aqui para o pessoal que está vendo e ouvindo a gente? Que você contasse um pouquinho sobre o que é a Bunzl, né? A gente falou rapidamente sobre a Bunzl, mas explica aí para o pessoal ter uma ideia da envergadura, do tamanho da Bunzl, que é uma empresa que nasceu lá na Inglaterra e, acredito eu, mais de 100 anos de história tem, né? Uhum. Como que é? Conta pra gente, por favor. Isso. Bunzl começou com EPI, mas também com papel para fumo de cigarro. Essa eu não sabia. Eu também não sabia. Pois é. É verdade. E aí, em determinado momento, eles separaram, né? E separaram essas duas unidades de negócio, seguiu-se mais com EPI e descobriu-se que transferir, né, a produção de EPI para a Ásia ou para algum outro país que fosse mais barato do que a Inglaterra, compensava mais, mesmo você tendo lead time da produção, colocar no navio para entregar. E eles começaram produzindo mesmo. Isso. Tem uma parte que era compra e redistribuição, mas também tem empresas no grupo que até hoje produzem, né? A gente tem a manufatura também. Em menor escala, mas tem. E no geral aqui, né, para eu explicar igual eu explico para minha mãe. Essa é a ideia. Para minha mãe já vendi sabão na Unilever, eu já vendi tênis na Netshoes, já vendi felicidade na Ernest Young através da M&A e agora eu vendo EPI. Então é uma empresa de EPI, né, equipamentos de proteção individual, muito fancy, para você falar que você faz transformação digital, né? Piadinha interna. E a gente tem hoje 6 países, né? A gente tem presença aqui na América Latina em 6 países, são 26 empresas atualmente. E a gente está em 4 grandes segmentos. A gente fala de EPI para indústria pesada, né? A parte de altura, construção civil. A gente fala no segundo maior setor, que é a parte de saúde, de healthcare, que aí a gente vai desde clínica, laboratório de análise até, né, os implantáveis, que são as pecinhas para cirurgia de joelhos, coluna, cérebro e por aí vai. A terceira, que é a parte de higiene e limpeza, então tudo que é solução de EPI para higiene e limpeza, para proteger quem limpa, geralmente são soluções de limpeza. Então, são hospitais, shoppings, restaurantes e por aí vai. E a quarta, né, que a gente tem, a quarta categoria aqui que a gente fala é o food service, que então é tudo que o restaurante também pode usar, mas na perspectiva de alimentos. As embalagens do iFood. Exatamente. Ali. Tudo isso. Como você chega, recebe em casa. Muito legal. E a Bunzl, ela vem adquirindo muitas empresas assim, né, na América Latina. E a gente vai falar disso aqui, né, dos desafios de você, né, adquirir. Vamos falar da situação do dono, do ex-dono que continua, como é que é trabalhar isso. Mas antes disso, uma última pergunta aqui desse quebra-gelo. Como que você se vê, que posição que você ocupa em campo? Zagueiro, meio, técnico, atacante, como é que você se vê? Como diretor, eu deveria responder atacante, mas hoje eu entendo que eu agrego muito mais valor e o que eu faço é ser meia. Então, criar oportunidade, puxar o time para cima, encontrar saída e dar direção. Então, eu deixo o holofote para eles aí que estão sempre disponíveis e sempre buscando melhorar. Muito legal, trabalhando junto, né? Várias áreas, né? Como um time, né? Show de bola. E então, falando disso, como que assim, né? Então,
a gente está falando aí da América Latina, a gente tem Colômbia, Chile, Brasil, Uruguai, tem? Tem. México, enfim, é uma diversidade cultural grande, né? Como que é trabalhar essa diversidade cultural e qual é o maior desafio, assim? Bom, vamos lá. Super desafiador quando a gente fala pela primeira coisa que a gente pode pensar, que é a língua. Você acha que todos eles falam espanhol? Não fala. Aquele espanhol que aprendeu ali é bem diferente um do outro. É bem diferente um do outro. E não é só falar mais rápido ou falar mais devagar. Tem palavras que você não pode usar em um lugar e que você deve usar no outro. Passei por isso. Então, a gente aprende vivendo ali. Quem sabe faz ao vivo. Então, mas brincadeiras à parte, né? A gente tem essa diferença já que vai desde a língua até, né, a percepção de mundo, o que é o feito, né? Como é que eles entendem o que é uma entrega. Então, isso aqui é uma entrega para mim. Eu terminei o trabalho. É diferente do Brasil. Assim como no Brasil é diferente você pediu, talvez eu faça amanhã, mas aí você não falou que era para hoje, né? Então, e a gente está no Brasil inteiro, né? Norte a sul, leste a oeste, também é diferente a questão de urgência entre todos eles, e a questão do entendimento da onde cada um precisa chegar, porque cada um está vivendo numa economia, né? Tá olhando para um lado, tem uma moeda que é mais forte ou mais fraca, então ele tem um poder de compra diferente, além da visão do ex-dono ali. E aí, quando você pergunta desafio, eu acho que passa pela minha maior qualidade e a minha maior fraqueza, que é ser humana. Então, quando eu falo que eu ser humana é uma coisa boa, é uma qualidade, quer dizer que eu trago o time junto, que a gente vai criar oportunidade, que a gente vai junto, a gente vai jogar junto. Não vai deixar ninguém para trás e que a gente vai buscar a evolução enquanto time, independente de onde essa empresa esteja, qual o tamanho do time, se tem um, se tem dois, se tem o TI é interno, o TI metade é externo, né? Aonde está, se tem o TI que está lá no marketing. Então, é trazer esse time junto na parte de qualidade. Quando a gente fala do desafio que, né, é o maior defeito, é realmente a gente conseguir deixar isso de lado e trazer de uma maneira mais pragmática que, ok, eu vou respeitar a sua cultura, eu vou respeitar como você entende a sua definição de pronto, mas ainda assim eu vou te exigir. Mas então, como é que a gente separa? Exatamente, exatamente. Desafiador mesmo. Na verdade, você falou vários desafios aqui, né? Acho que a visão, né, de mundo, visão de que é urgente, visão do que está pronto, do que não está, né? Bacana. Se eu puder adicionar mais uma coisa, desafio, a Banzi eu tenho uma visão de você tem que estar confortável no desconforto. Essa evoluir no desconforto, exatamente. Você tinha falado pra gente, né? Então, independente das condições de temperatura e pressão, a gente, né, precisa olhar para frente, precisa ver o que está vindo por aí, precisa estar olhando para onde que esse jogo está indo e o que eu posso fazer para entregar uma milha a mais. E será que a vida não é a vida? Eu vou filosofar que a vida é assim, né? Nossa, nem é sexta-feira. Imagina como que a gente evolui, né? Ficando sentado no sofá. Não, né? Daí fica exatamente o mesmo, né? Com toda essa pluralidade cultural que você comentou, de diferentes regiões do Brasil e da América Latina, você nota que existe alguma diferença de maturidade digital entre essas diferentes culturas? Sim, e aí eu consigo fazer uma alusão aqui entre os pragmáticos e os sonhadores para eu definir maturidade. Então, assim, não só o acesso à tecnologia como o entendimento, a capacidade, a disponibilidade de aprender, a gente consegue ver claramente os que são pragmáticos, então eles são orientados a resultado. Então, se eu for fazer um projeto em tecnologia, um projeto de dados, eu preciso ver lá no final. Vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro, aí eu vou me mover. E eu tenho a outra galera que é sonhadora. Vamos testar, e aí se não deu certo, vamos lá, vamos continuar. E aí, né, a gente fica ali no meio do caminho, eu não sei quando isso vai dar dinheiro, não sei se vale a pena, e aí você fica nesse ad eterno, esse questionamento. Tem que conciliar os dois. E aí, parte, né, dessa diferença de maturidade é onde entra exatamente a minha posição como a meia. Eu entendi que eu faria a diferença
se eu atuasse nesse meio fazendo a conexão. Então, eu vou te extrair o melhor do pragmático, trazendo um pouquinho de sonho para ele, e do sonhador falando, olha, não dá para viver de amor, a gente tem que achar um jeito de fazer esse negócio dar dinheiro ou de mostrar o resultado disso. E quando a gente fala nessa questão de maturidade, eu sempre gosto de fazer alusão, todo mundo que conversa comigo sabe que eu sempre faço o desenho da curva de adoção e de inovação, que a gente fala dos early adopters, dos últimos que estão lá na ponta. Então, hoje, quando eu olho para o setor que eu estou, mais a empresa que eu tô, a gente fala bastante que eu tô lá na faixa dos 85% para mais. Eu tenho alguns casos isolados que estão ali no early adopter, nos primeiros 15%. Então, quando a gente olha, tem que exatamente trazer essa curva dos 15 e juntar com a dos 85. Então, quer dizer que eu tenho a maior parte do gráfico avançando de uma maneira igual. Mas a gente sabe que a vida real não é assim. Então, igual citei aqui, a gente tem muitas diferenças de quantidade de time, como é que ele entende a definição do pronto, se ele está disponível para aprender, se ele está entendendo o que a gente está falando. Então, para isso, o que a gente faz é, eu sei que eu vou ganhar se eu juntar 15 com 85, mas eu sei que eu estou vindo de trás para frente. Então, o que eu preciso olhar de processo para trazer cada vez mais essa curva do 85 mais perto da do 15? Talvez pelo setor, pelo mercado que a gente está, que vai mais em REDI, que é a redistribuição e o B2B, eu tenho uma certa limitação. Mas não que eu não possa avançar, que eu não possa revisar um processo, que eu não possa criar alguns mecanismos de change management para trazer essa galera junto, entendendo o que é esse mundo novo da tecnologia, que eles passam a ser os arquitetos de solução. Então, eles passam a ter voz e não só ficar olhando o 8 ou 80 do cliente ou do eu vou entregar para você e você se vira. Então, a TI não fica... A gente fala sempre aqui, né, Diego? Na jaula. Não, ali não. Né? Eu chego e eu falo... fechada, né? Não. Sala fechada, se eu tô ali, a sala tá aberta. Exatamente. Não tem isso, né? Eu acho que é uma grande... Se não tem um servidor, a sala tá aberta. Se não tem um servidor. Mas hoje em dia o profissional de TI não tem como mais ficar igual antigamente, escondido. Né? Eu vou lá falar quando eu quiser. Não, eu quero só responder por e-mail. Não é bem assim. Assim, na verdade, as coisas acabam não saindo. Ou se sai, você tem que refazer. Né? A gente já está trabalhando com a Banzo há 2 anos. E falando de maturidade, a gente vê empresas que estão começando, né? Empresas que já estão muito avançadas. Então, assim, você sempre tem que estar apto a explicar, né? Então, gente, é assim, aqui funciona desde assim. o começo, né? A gente faz muito isso nas reuniões, né? Assim, aqui é assim, por causa disso, aquela definição lá de cima, enfim. E vai explicando as coisas. E a gente sempre vai brigar com o Excel. Uma análise do Excel versus um Power BI. A gente sempre vai brigar com... A gente quer que ele desapareça, mas sempre tá ali, né? O Excel. E além disso, né? A gente falou de maturidade entre os países da América Latina. A gente tem diferença de maturidade no Brasil, não só maturidade, mas cultural. Dentro do próprio Brasil, né? Porque, assim, tem São Paulo, tem aqui no Sul, né? Tem vários lugares Banzo. Então, é desafiador mesmo. Muito bom. Falamos aí da curva do early adopter. Né? Nem sempre... cada empresa é uma empresa, cada organização é uma organização. Né? Você vai comparar uma startup, uma empresa mais já digital, né? Que já nasceu digital, com certeza ela tem mais ali. O early adopter, né? Para quem não conhece, é o cara que está adotando a tecnologia ali já logo quando ela já está saindo. Às vezes né? em teste já, né? Tem do Hype Cycle, lá o pessoal pega, vamos testar uma tecnologia nova, eles já estão experimentando. Exatamente, né? isso mesmo. Antes de estabilizar, virar algo que as empresas maiores, elas tomam esse cuidado, né? Exatamente. De esperar passar esse ciclo do hype a ponto para ficar estável, para daí sim, agora sim é o momento de usar, né? Exatamente. E falando do hype, né? Falando do hype, tem que falar do IA, né? Assim, né? A gente tem visto muito projeto de muita... projetos de IA. Acho que a gente vê bastante projetos de IA. Muitas iniciativas. Eu não sei se tem muitas acabativas, mas tem bastante ideias, né? E até a gente comentou esses dias... gente automatizando o fluxo e colocando IA, e aí você pergunta, mas quanto tempo você demora para fazer isso? Não, eu demoro 10 minutos uma vez por mês. Eu falei, nossa, e quanto tempo você está demorando para fazer
essa AI, será que Vale a pena? vale a pena? Já parou para pensar nisso? Daí o cliente fica pensativo, assim. Eu acho que é um ponto importante. Como é que você tem visto as iniciativas de IA, Rosângela, no geral, no mercado, aí você que está andando por vários lugares aí? Trazendo um pouquinho mais para a visão, né, do setor que eu tô hoje, eles querem muito usar para saber a mãe de Ná, né? Previsibilidade. Eu acertei na mosca, né, o quanto que eu posso vender para esse cliente, se esse cliente quer ser meu cliente, então todas as informações possíveis que podem trazer um aumento de resultado para a Bunzl como um todo. Então, como é que eu adivinho o futuro ou como é que eu aumento a minha chance de fazer isso dar certo, né? E eu reduzo o risco que eu estou correndo ou o risco de errar. Mas a gente sabe que se eu não tiver um bom embasamento e eu não souber aonde eu vou chegar, qualquer coisa serve. Então, quando a gente olha aonde está se apoiando, e aí provavelmente em dados, Sim. a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Mas aí esse aonde que a gente quer chegar, isso eu imagino que tem que ter um alinhamento com a Bunzl Global, Bunzl América Latina, e isso vem descendo. Tem que estar alinhado com os objetivos estratégicos do negócio. E aí, às vezes, nem sempre está. Acho que é isso, né? Exatamente. A gente tem que, né? Lembra que eu falei do pragmático e do sonhador? Nessa hora ele entra em jogo de novo. Tenho metade do time é pragmático, metade é sonhador. Então, tem alguns que querem fazer a IA, que é 10 minutos ou 10 milhões de dias, e aí a gente nunca vê o resultado. Eu não sei aonde que eu vou chegar, eu não sei se esse jogo tô ganhando, tô perdendo, tá empatado. Então, tem um alinhamento ali da visão, né, da Bunzl 2030, 2035, mas tem também a visão de mercado, né? Então, não é só uma voz do global que funciona hoje. Então, eu tenho muita figura do ex-dono, igual eu te falei, mas, né, que a Bunzl hoje ela compra empresas que são empresas majoritariamente familiares. Então, eu tenho uma empresa que chega com uma cultura e aí é uma jornada para fazer a gente, né, conseguir pensar, né, numa outra jornada. Chegou até aqui, tá bom, e agora daqui para frente? Jornada dentro da casinha da Bunzl ali, do condomínio Bunzl, como eu sempre falo. Daqui para frente é uma jornada de transformação. Então, se não usavam Power BI, não tinha uma jornada de dados, começa a ter. Se não tinha uma jornada com NPS para a gente começar a escutar mais o cliente, começa a ter. Se não tinha um PNL no formato da Bunzl, começa a ter, do lado Várias financeiro. Coisas que não tinham, começa a ter. Exatamente. E aí é onde a gente começa a ver nessa questão de, não só de IA, mas qualquer outro projeto que a gente fala, que a gente tem essa jornada. E nem sempre 100% de uma visão vai valer, de uma visão só. Então, o meio do caminho também é uma jornada e também é uma vitória e que vale ser explorada. Então, eu posso avançar de alguma maneira com uma jornada de dados, mas não 100% talvez do formato que a Bunzl lá de fora ia me pedir. Mas eu trouxe pessoas juntas, eu incentivei um uso, eu incentivei uma capacidade crítica e analítica grande, né, olhando para os dados de uma maneira diferente, um cálculo diferente, uma periodicidade diferente, um impacto diferente. Na compra de uma empresa existe, sim, uma avaliação, a avaliação óbvia do negócio existe, mas a cultura da empresa, ela tem algum peso, assim? Olha... Dá dinheiro e compra. É o que eu falei. É orientado ao resultado. Então, dá resultado, sim. Exatamente. Né? Na verdade, eu acho que essas questões culturais a gente acaba conhecendo mais depois da compra, quando a gente começa a ter as primeiras interações ali enquanto financeiro, RH, enquanto TI, né, que são os times globais. Começa a aparecer, né? E aí, falando exatamente até dessas questões, vou entrar numa técnica aqui. Vocês têm feito unificação, assim, padronização de RPs, assim, ou é difícil, por exemplo? Putz, vamos adquirir uma empresa, tem que passar pelo processo de colocar o RP que a Bunzl tem usado na América Latina. Como é que vocês estão tratando isso agora? Tem duas formas de você olhar isso. Quando você pensa, como a minha cadeira, uma questão de estratégia. Para onde você quer levar? Qual a estratégia de tecnologia do grupo? Provavelmente você vai falar de tecnologias que são similares, porque o esforço é muito menor.
Mas aí, de novo, a gente entra numa figura de cultura, né? De uma figura de um ex-dono, de uma figura do global, que às vezes pode vir e falar, de maturidade. Exatamente, Sim. Exatamente. Então, o que a gente hoje faz é, ok, se eu não atendo alguns outros requisitos, seja eles controles internos, compliance, né? Tem N coisas ali que realmente a gente vê que não atende, e que eu não consigo dar o respaldo para uma empresa de capital aberto, que é a Banzo, na Bolsa de Londres, a gente vai para essa jornada. E se eu tenho muito mais a ganhar numa discussão, num primeiro momento, de que mexer no RP, no momento inicial, é mais vantajoso, seja um motivo que eu já tirei da mesa, que é o controle interno com compliance e as outras coisas, eu começo por isso. Se não, a primeira coisa que eu vou fazer é achar uma outra rota que eu consiga integrar. Então, eu tenho outras formas de integrar independente da fonte de dados que está vindo. Então, uma das coisas que eu consigo fazer, eu já coloco uma migração de e-mail em que eu consigo oferecer todos os aplicativos que eu possa iniciar uma jornada de transformação digital com dados. Posso colocar um low code. Então, eu tenho outras estratégias em que não interessa a minha fonte, eu vou fazer ele chegar no mesmo momento. E aí é um tempo e um movimento diferente, mas ele também vai ter uma evolução. Na verdade, não existe uma receita de bolo. Não. O que existe talvez é um pouco mais de esforço, seja do pessoal que faz a integração ou de segurança. Sim, mas só isso que entra na mesa. Isso, exatamente. Hoje, Diego, a gente tem no Data Warehouse da Banzo, acho que são 5 RPs diferentes, né? Sim, pelo menos 5. Pelo menos 5 RPs diferentes. Acho que 5 bancos de dados diferentes de RP, acho que tem mais. E então a gente consegue também, claro, tem um esforço gigante de integração, mas e é um case que eu sempre conto pro pessoal, né? A gente já conseguiu, né? Hoje eu falei, inclusive, unificar aí os dados de 5 RPs diferentes. É fácil? Não. É possível. Sim, é possível. É trabalhoso? Tem que documentar, tem que entender. Criar processo. Tem que entender. Com certeza vai ter processo que vai ter que mudar também, né? Enfim. Bom e velho dicionário de dados, amém. Nosso dicionário de dados, eu sempre falo dele. Nasceu na Banzo. Prática, isso aí. Se eu puder adicionar, aí vem o que a gente tem discutido em conjunto ali, outras ferramentas que entram com IA, em que eu não preciso mais discutir realmente se eu vou precisar trazer um RP para uma base comum ou não, que é, né, as opções que a gente tem falado, tem visto de mercado, né? A gente fala bastante do Fabric, mas a gente também fala de Databricks. Então, eu começo a investigar se essa tese funcionaria. Pode vir com qualquer sistema, né, desde que você esteja seguro, né, e responda pelo compliance de uma companhia aberta. O resto, a gente só pluga e foca no que realmente exige o esforço para... Um dos grandes, acho que segredo, não sei, mas assim, eu acho que um ponto bem importante quando a gente fala de unificar dados é chegar numa regra comum a todos, né? Né? Porque assim, vou pegar um exemplo fácil, né? Faturamento, sei lá, gross margin. Se cada empresa mandar de um jeito, a gente não vai chegar no mesmo padrão. Então, assim, a gente hoje tem regras bem definidas. Gente, os indicadores são esses. E a regra é essa. Né? A regra é essa. Mas eu não vejo assim. A regra do corporativo é essa. É assim que a gente faz, porque é assim que a gente quer, né? Que a direção da América Latina quer comparar. Senão, como é que a gente vai comparar banana com laranja? Você tem todas as empresas na mesma régua, no mesmo cálculo, né? No mesmo cálculo. E aí é importante você trazer o mindset, o change management para a jogada, porque o cultural ele sempre vai defender que o dele é o correto. Quando, na verdade, não existe certo e errado. Existe uma questão de como eu deixo isso comparável, né? Numa mesma base, que é o que vocês estão trazendo aqui. Então, tem um formato que o global costuma olhar. Então, qual é esse formato? Então, vamos colocar no papel e vamos colocar aqui. Primeiro, tira do papel, né? Vamos ver o que saiu daqui. É 10 ou é 5? Aí a gente discute se o 10 ou 5 faz sentido no teu cenário. Mas, enquanto isso, não adianta a gente falar tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. É só uma forma de ver que vem lá de cima, que é utilizado para tomar decisões, né? Então, assim, também não é um bril, né? Não, eu quero ver assim...
Não, tem toda uma estratégia de por que olhar o número daquela forma, né? E decisões vão ser tomadas em cima daquele número visto daquela forma, né? Acho que é isso que é interessante. Voltando a um ponto que eu acho que é bacana, né? Uma curiosidade minha, na verdade. O ex-dono, ele fica como um diretor, assim, ou ele vai para um conselho, ou depende? Essa é a pergunta do milhão, tô brincando. Ó, os meninos que estiverem me assistindo, tudo depende deles. Isso, basicamente, vem da negociação, né, do M&A, quando a gente fala, então tudo parte do momento da negociação. Se eu tenho um período de earn-out, se eu tenho alguma outra coisa, né, de vesting ali, que por mais que o earn-out já acabou, ele não pode sair ou ele não pode criar um negócio do mesmo jeito. Então, tem vários mecanismos que você pode ativar de M&A numa negociação como essa. Mas, basicamente, hoje na Banzi você tem um período de earn-out e depois disso ele escolhe se ele fica ou não. Geralmente é uma duplinha, né? Então, tem um no comercial, o outro mais para o financeiro ali. Geralmente eles ficam um bom período ali, até porque, né, tem uma questão cultural e uma questão de amor mesmo, né? É como se fosse um filho para a maioria deles, assim. Então, cara, eu criei isso daqui, eu tô vendo isso crescer, e aí entra a Banzel ali do tipo, olha, tem um fluxo de caixa inteirinho aqui para você, vai lá, vamos ver se você consegue duplicar, se você consegue triplicar, eu tô aqui, eu sou o seu colchão, eu tô aqui. Então, eles começam a entender que, eu posso mais, por onde que eu vou para outro canal, o que é que eles vão fazer. E eles se sentem realmente engajados ali em fazer trazer o resultado. Parte do que eles construíram, né? Exatamente. Às vezes você comentou empresa familiar, se não é o próprio fundador, é da família, então deve ser desafiador. Começa a ver que existe o benefício de estar no grupo, né? Isso. Muito e aí eles aprendendo e a gente também aprendendo com eles, porque eu tô aprendendo a cultura dele, ele tá aprendendo a ter uma visão de corporativismo ali, né? E não vai ter ninguém que entenda melhor o negócio que exatamente o ex-dono. Show de bola, já entramos forte no papo de dados. Tem alguma pergunta aí, Diego? Você comentou ali sobre os perfis, né? O perfil mais voltado a resultado. E como é que é equilibrar esses perfis diferentes e equilibrar a expectativa e a realidade entre perfis diferentes e das pessoas diferentes ali? Primeira coisa, a gente começa pela diferença mesmo. Então, a gente fala, é diferente mesmo. Tô aqui falando para você que a tua visão é diferente da visão do outro e tá tudo bem, não é um problema. Agora, vamos entender junto aonde isso é uma sinergia. Então, se existe uma comparabilidade, se na comparabilidade eu tenho oportunidade ou se na diferença que eu vou ter oportunidade. Então, quando eu coloco isso tudo em dados, né, e aí quando a gente começa a falar de inovação da jornada de cada um, onde eles estão na maturidade, eu começo a falar de um processo que a gente começou a instituir e ele passa obrigatoriamente por eu entender que sistemas eles têm, que software ele tem. Então, o que eles estão gerando de dados e o que eles querem buscar. Então, a segunda pergunta é que canal você vai atuar, que tipo de produto você quer vender e para qual dos canais. Que resultado você está buscando, porque ele já bate lá no global e sabe que ele tem que entregar uma margem XYZ naquele ano, ele começa a fazer uma história ao contrário, né? Ele vai do final para o começo. Ele tem o software que ele precisa, está gerando o dado que ele precisa, ele tem a tese e ele está vendo o resultado chegar, senão a gente volta e começa a discutir tudo isso. Mas, no primeiro momento, a gente sempre acha que é um moonshot. É um roof shot. No final, a gente entende que o roof shot estava bom. Nesse caso aqui. Então, e aí é o que eu falo da diferença da expectativa versus a realidade. A realidade ali, a gente sempre pensa que, cara, se eu vou começar a fazer, todos eles é tudo ou nada. Então, na maior parte das vezes, isso não só numa visão de porque é a Banzel, porque de ex-dono e por aí vai, né, empresa mais familiar. Quando você fala de altos executivos, a maioria deles vai mirar na lua. Então, é um moonshot. E aí, se acertar, né, o roofshot, beleza, tá bom. Eu avancei, não tudo que eu queria, mas no próximo ano ele vai voltar com um roofshot, se não for 3 roofshots. Mas aí eles vão equilibrando, né, para entender, ok, eu preciso ter 10 roofshots como moonshots como meta do próximo ano, ou eu posso ter 3?
e 7 que são telhadinho. 3 na Lua, 7 telhadinho, e eu tenho um equilíbrio ali. E aí, inclusive, a gente consegue até trazer a questão de 7 versus 7 para 3, ou os 10 inteiro, o que é sustentável para manter isso depois? Quanto de grana eu vou pôr nisso daqui? Porque o que eu mais escuto é, tecnologia é caro. Eu falo, cara, eu não vou discordar de você. É caro. Só que você precisa saber para que você está usando. Se você consegue me responder para que você quer, eu consigo te dar a melhor orientação do vai por aqui ou vai pelo outro lado. E como é que mede retorno de investimento em tecnologia? Pois é. Tem vários jeitos de você fazer aquela fórmula do ROI que todo mundo fala, vai reduzir pessoas. Sim, reduzir pessoas é um efeito colateral. Mas quando a gente fala que a gente já está medindo um tempo de uma atividade menor e eu estou salvando tempo para a pessoa começar a fazer outra atividade que ela não fazia antes, que pode fazer mais sentido na jornada e na experiência do cliente, já é um jeito de eu medir. Sim. Então, não necessariamente eu reduzo pessoas, eu atribuo outras atividades para aquela pessoa que me traz mais dinheiro. É o formato valor, que eu prefiro ver. Exatamente. Valoriza pessoas, né? Exatamente. É um efeito colateral, obviamente, quando você traz bastante tecnologia. A gente não dá para falar que num supermercado, se eu faço paralelo, tem caixa normal ali, tem o outro caixa que você faz sozinho. Obviamente, eu reduzi a quantidade de pessoas, mas talvez, né, eu usei essas pessoas para fazerem outras coisas que não faziam antes, ou realmente foi um layoff. A gente sempre comenta, né, porque tem os analistas, né, que às vezes nem conseguem fazer análise, né, que tá tanto no dia a dia trabalhando, fazendo planilha e aí a gente traz até, e às vezes você fica meio assim, não, mas espera, eu quero manter a minha planilha aqui, porque eu sei fazer, não sei o que, tecnologia vai tirar meu trabalho. Não é essa a ideia, né? Na verdade, se você continuar com essa postura, provavelmente vai tirar teu trabalho. Mas a ideia é que você, cara, vamos automatizar isso para você poder... A IA e a quantidade de gente que também está pensando, você substituir eu por IA. Eu gosto até a segunda página, mas ninguém fala que está usando o chat GPT e o Copilot, né? Tá perguntando tudo ali. Mas você fala, vamos lá, vamos fazer um processo que o Copilot não quero. Não quero, é arriscado. Exatamente. Usa o chat GPT a rodo ali, né? Exatamente. Quando foi a última vez que você respondeu alguma coisa sozinho? Não sei. Eu notei você falou bastante do pragmático e do sonhador. Me conta aí, você bota quando você vai entrar numa reunião, você fala, essa reunião eu vou entrar com um chapéuzinho mais pragmático. Essa eu vou entrar com um chapéuzinho mais sonhador. Como é que você faz? Se eu já tenho um briefing do que é aquela reunião, eu já visto um chapéu. Senão é lá dentro que eu decido o que eu vou ser. Que legal. Então vamos lá. Agora eu queria falar um pouquinho do projeto que a gente fez aí, e na verdade o projeto que a gente está, né, constantemente com a Banzo. Eu já comentei que a gente integrou aí dados de 17 empresas, né, da América Latina. E, Rô, o que te surpreendeu, o que mais você vê assim foi desafiador, o que trouxe de positivo, acho que o que trouxe de ganho? A gente falou da dificuldade, o desafio de fazer as integrações, mas o que isso trouxe de ganho para a Banzo? Vou puxar para o mundo ágil ali. Então, todo mundo fala muito, né? Ter um time ágil, não sei o quê, daí vai indo. Então, quando eu falo do mundo VUCA, eu estou falando de um mundo que eu tenho uma adaptabilidade muito alta. E para eu ter uma adaptabilidade muito alta, eu preciso conhecer como é que a minha empresa está. Então, quando a gente fala desse projeto que a gente fez, é o que você sempre me viu fazer aquela rodinha do Health Check, o coraçãozinho no meio. É exatamente isso que a gente desenhou. Então, eu trouxe de outras experiências algumas coisas que a gente media, mas muito também veio do presidente, né? Da região. Agora então a gente começa a medir aqui. Tem outra coisa que eu queria medir também. Então, parte, né, do que me surpreende é a questão da gente sempre entender que tem mais alguma coisa que eu preciso olhar, da gente ser capaz de criar esse health check, esse ciclo, né, através de dashboards. Então, eu nunca imaginaria que eu vou fazer um health check com dashboard de Power BI. Então, assim, a gente fez. Então, assim, é uma junção de 8 tópicos importantes, que agora dentro deles viraram outros, né? A gente já sabe, já botou IA, já botou Machine Learning e por aí vai. Mas o produto final. Então, o produto final, a gente fala tão simples quanto, cara, a gente criou 8 dashboards muito bem feitos, com muitos processos,
e que a gente conseguiu trazer um time junto, uma agilidade que não tinha antes, para a gente conseguir discutir insight. Então, eu sei que tem um cara que vai continuar levando a planilha de Excel ali, mas, cara, eu tenho um Power BI plugado no sistema. Então, o seu vendedor vendeu, é o dado que está aqui. Então, a gente vai discutir isso e discutir se a gente vai para a direita ou para a esquerda. Ou se a gente vai parar no meio e é isso que a gente vai tomar decisão. Exatamente. Então, a gente começou a trazer mais discussão rica para a mesa. Né? Então, não é mais... eu não entreguei o resultado e era aquela lista de desculpa. Então, é por que a gente não trouxe e o que a gente vai fazer daqui para frente. E aí, a gente começa a buscar nos dados que estão ali. Você tinha 10 clientes antes, hoje você tem 3. Então, o que aconteceu com o 7? Você perguntou? Né? Eu estou no 10 para 3 hoje, né? 7, por aí vai. Então, a gente começa a trazer mais discussão para a mesa. Isso foi... No fim do dia, são 8 dashboards de Power BI. 8 dashboards. E é a saúde da empresa, né? Exatamente. Das empresas sendo analisadas de forma em tempo quase real. E no mesmo padrão e ajudando a tomar decisão. É a decisão, é o que a gente sempre fala, né? Decisão com dados. Acho decisão baseada em dados. O maior exemplo. Exatamente. E aí os desafios agora, né? A gente evoluir isso aí, tem IA, tem machine learning, tem forecast, enfim, tem muita coisa pela frente, né? Como é que você vê assim o futuro da gestão de dados da Banzo, assim? Não vou falar que não tem IA, porque é mentira. Não tem como não ter. Não tem como não ter. Mas o que eu vejo aqui é como é que a gente vai conseguir manter, né, engajado, né, as pessoas engajadas, um engajamento alto para o uso ali, garantir que aquele dado é confiável. Então, não é que eu vou entrar numa apresentação, né, numa reunião, e aí, sabe, todo mundo já passou por isso. O cara põe o primeiro slide e alguém olha que devorou o número e fala, cara, não era 100, era 99,99, você perdeu a reunião no primeiro slide. Então, como é que a gente consegue, né, olhar para frente e olhar baseado cada vez mais em dados, garantindo que esse dado é confiável, e trazendo as pessoas para um momento de que eu entendo o que é um dashboard, eu entendo o formato que eu estou consumindo e eu entendo que é para frente que se anda. Então, o que mais que eu posso colocar aqui? Aí eu vou dar um exemplo, né, do que a gente já fez, que essa foi legal ali, eu já tinha feito em um outro formato, mas não no formato que a gente fez aqui, que foi colocar low code no meio de um dashboard. Porque, assim, eu posso montar o dado. Para mim, ainda é um dado e eu sou uma pessoa de tecnologia. Ele passa a ser uma informação boa ou ruim quando eu tenho alguém que valida esse dado. E essa pessoa que valida, o validador, muitas vezes está na empresa. Eu consigo ter uma noção do ballpark ali, né, do meio, porque eu conheço os resultados da Banzo. Mas como é que eu olho para o futuro e coloco cada vez mais processos como esse de low code que a gente colocou, que é simplesmente enviar um alerta para você, Rodrigo, para saber se a data holds está com 10% de margem ou 15%. E se isso faz sentido para você ou não. E que o mês que deu 30, cara, você botou 10 clientes novos, eu no 7, 10, 3, e que isso realmente faz sentido. E como é que a gente traz cada vez mais essa questão de colocar IA, colocar previsibilidade dentro do dado que eu estou olhando ali. E olhando, pensando que eu estou tirando os outliers. Que é o que a gente sempre fala de, eu vou juntar todos esses dados. Mas para empresa como a Banzo, a gente teve muitos outliers, eu diria, dentro da pandemia, porque a gente trabalhou no setor de saúde. Então, eu posso juntar tudo, mas se eu pego ali, se eu olho num gráfico, talvez os anos da pandemia, realmente, eles não vão fazer sentido. Então, assim, foi muito bom na época, mas se eu consigo falar que aquilo ali é a previsão do futuro, a única coisa que eu vou ter é um comitê executivo, o cara falando para mim que ele não vai atingir aquela mesma margem, aquele mesmo resultado. Então, a gente vê, acho que todas as empresas que estavam nesse setor passaram por isso. Então, para frente, colocar mais coisa low code, que é mais fácil de você colocar, mais ágil, trazer mais confiabilidade, né? A gente colocar, né, alguma coisa de IA conversacional, eu sabendo orientar, né, e nutrir essa IA com o que é um outlier, o que não é, e o que eu faço para trazer essas pessoas juntos para entender esse formato que a gente está escolhendo consumir, seja em dashboard, em chatbot, qualquer outro formato, que as pessoas precisam aprender, né? E precisam querer aprender. Sim, mas acho que uma ideia bacana de compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente,
A gente sempre fala do desafio de engajar, de fazer, usar os dashboards. E na Advanced acho que deu muito certo, né? Os alertas, né? Os alertas, eles saem dos dashboards. Todo mundo gosta. Não é que todo é mundo gosta. É o dedo duro. Mas é o dedo duro e disparou o alerta. O indicador tá ruim, recebeu no e-mail, meio que a pessoa se obriga a analisar e ele vai ser questionado, né? Sem dúvida. Então, ele vai ter que aprender a usar o dashboard. E também a gente tem trabalhado em deixar as coisas mais claras também. São regras complexas, então deixar escrito, né? Acho que é importante, documentar. Mas acho que são 2 pontos importantes, né? Manter a confiança dos dados, que é desafiador, né? Cada vez mais dados. Manter a agilidade e agilidade também na entrega. Acho que isso né? Não é fácil, né? Porque desafio, né? O negócio é muito rápido, né? Sim. Tem que estar ágil ali e para dar suporte em sprints curtas, né? Sempre respondendo e conseguindo fazer entregas incrementais de forma bem ágeis. Porque a Rosângela vai estar lá na reunião, lá em Londres, e vai estar mandando mensagem que né, surgiu um negócio. Chamar para reunião, fazer um live code ali. Fizemos. Live code. Várias coisas destravadas com sucesso nessa jornada, gente. Cara, muito legal, um papo muito bom. É importante a gente compartilhar. Tem empresas de todo tamanho ouvindo a gente e conversando com a gente. E é difícil começar essa jornada. Né, tem empresas que não tem nada de dados e não tem ideia, né? Até a gente vai soltar um webinar, né, Diego? Justamente falando disso. Putz, preciso de um data lake, um data warehouse. Por onde que eu começo? Não tenho ideia, né? Tenho 10 sistemas aqui. Então a gente vai dar uma luz aí para vocês que querem começar a jornada de dados aí. Muito bom. Bate bola para a gente fechar aqui nosso episódio 7. Rosângela, empresa grande já sabe tudo sobre dados? Não. Nunca, né? Tem tanta coisa para aprender, né? Não. Se for uma perspectiva só, talvez, mas geralmente não. O problema de dados é sempre da TI. Cara, essa é que eu mais escuto. Deu certo, não é problema, não é da TI. Deu errado, o problema é da TI. Não é. E deu certo, né? Não lembro. É do da negócio. Exatamente. Transformação digital começa pelo sistema? Não começa pelas pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. É a gente, ser humaninhos aqui. Lembra que eu falei de estar desconfortável, confortável no desconfortável? São seres humanos desconfortáveis ainda. Muito bom. Gente, a gente está encerrando o episódio aí. A gente vai ter ainda o 8º episódio que a gente vai trazer o time da Data Roads, né, Diego, para trocar uma ideia aí e falar um pouco mais dos projetos. Por hoje é só. Rosângela, muito obrigado pela tua participação. Obrigada a você, Rosângela, por estar aqui. Compartilhar tudo. Por compartilhar as visões que você tem aí, muito bacana mesmo. Diego, obrigado pela participação, mais uma vez juntos aí. E até a próxima, gente. Curtam o episódio, compartilhem o episódio, né? Mandem lá para os gestores de TI que estão com dificuldade e nos vemos na próxima.